A história começa quando nosso protagonista, Tojima, treina na floresta, socando uma árvore várias vezes enquanto repete soco do Kamen Rider, causando um dano massivo. Desde que Tojima era um garoto pequeno, ele sempre amou o Kamen Rider. Kamen Rider era um herói de um programa de televisão, e Tojima achava que ele era um herói diferente de qualquer outro. Tojima assistiu a cada episódio várias vezes, a ponto de sua mãe se perguntar se havia algo errado com ele. No entanto, nada mais importava para Tojima, pois ele ficava completamente hipnotizado toda vez que assistia ao seu herói, sempre torcendo pelo Kamen Rider e gritando para que ele não deixasse a Shocker vencer. A Shocker era uma grande organização criminosa, inimiga do Kamen Rider no programa. Mesmo quando a mãe de Tojima se despedia, os olhos dele nunca saíam da tela por um único segundo, totalmente encantado, gritando os golpes do Kamen Rider como chute e soco. O que Tojima mais admirava no Kamen Rider era como ele sempre lutava contra o mal, completamente sozinho, protegendo a paz mundial com um coração cheio de justiça. Tojima jurou que um dia seria como ele, sempre imitando a pose característica do herói e declarando que queria ser o Kamen Rider. Anos depois, vemos Tojima no ensino médio. Uma garota o puxa, mas ele não tem ideia do que está acontecendo. Ela finalmente toma coragem para confessar seus sentimentos e o pedir em namoro. Tojima fica bastante surpreso, mas rapidamente aceita o pedido. Surpreendentemente, a garota pede desculpas, revelando que era uma brincadeira. Tojima fica devastado enquanto toda a escola ri dele, e o valentão Kitagawa revela que a brincadeira foi ideia dele. Na verdade, Emily é namorada de Kitagawa e perdeu uma aposta, tendo que confessar seus sentimentos a Tojima como punição. Tojima simplesmente se afasta após ser humilhado, e vemos que Emily se sente mal quando está sozinha. Tojima se lembra de quando era criança, observando um grupo de crianças jogando pedra, papel e tesoura, onde o vencedor podia fingir ser o Kamen Rider, enquanto os outros tinham que ser membros da Shocker. Tojima os desprezava, pois sabia que não se tornava Kamen Rider jogando pedra, papel e tesoura. Eram apenas crianças tolas tentando agir como heróis, mas Tojima nunca brincava de faz de conta. Ele assumia a pose característica e declarava que era sério. De volta ao presente, Emily encontra Tojima e pede desculpas por enganá-lo. Ela está claramente chateada, então Tojima aceita o pedido. Eles começam a conversar e Emily admite que há algo especial nele. Mais da metade dos garotos da escola são delinquentes, mas Tojima não é um deles, embora ela perceba que ele também não é exatamente normal. Tojima não tem amigos, e as pessoas falam sobre como o viram gritando pro rio enquanto fazia poses. Tojima não sabe como responder, mas não precisa, pois essa garota excêntrica fica encantada com o quão misterioso ele é. Nesse momento, um cara chamado Ryota questiona se Emily terminou com Kitagawa e zomba da ideia de Tojima ser seu novo namorado, o chamando de perdedor e sugerindo que ela saia com ele em vez disso. Emily diz a Tojima que eles deveriam ir embora, mas Ryota a impede. Tojima intervém instantaneamente dizendo a Ryota para soltá-la enquanto aperta seu braço, causando grande dor. Ryota tenta revidar com um soco, mas Tojima não é de brincadeira. Ele bloqueia o ataque e libera Ryota, mas declara que é hora de revidar, acertando um soco devastador em seu rosto. Os amigos de Ryota tentam vingar o amigo, mas Tojima detém os dois ao mesmo tempo, declarando novamente que é hora de revidar e usa 2 chutes explosivos para colocar os valentões de joelhos. Os agressores só conseguem gemer de dor, e Emily fica sem palavras, chocada com a demonstração de força de Tojima. Ele, sempre estoico, explica que apenas devolveu o que recebeu deles. Ele sai dramaticamente, e Ryota jura vingança. Dias depois, Emily é capturada por mais valentões da escola rival. Ela grita em pânico, e Ryota chama Tojima, exigindo que ele apareça e declara guerra pelo que fez. Outros alunos assistem horrorizados, imaginando o que Tojima fez. Para piorar as coisas, ninguém da gangue de Kitagawa apareceu na escola naquele dia, então não podem ajudar. E os professores também são inúteis. Mas isso não importa, pois Tojima dá um passo à frente. Ryota está furioso por ter sido humilhado e quer dar uma surra inesquecível em Tojima. No entanto, Tojima tem outra perspectiva, apontando que um monte de crianças brigando entre si não é nada como uma guerra de verdade. Crianças como eles não têm empregos, nem são membros reais da sociedade. E Tojima fica enojado com garotos que falam sobre subir ao topo ou ter confrontos com escolas rivais, especialmente quando ainda dependem dos pais para ter comida e dinheiro, até mesmo tomar banho e dormir na casa deles. Tojima declara que para crianças assim falarem de guerra é simplesmente embaraçoso e incrivelmente infantil. Em vez disso, se querem tanto lutar, deveriam ser mais maduros como ele e combater o mal. Todos ficam atônitos ao ouvi-lo falar assim,
mas Emily parece estar se apaixonando. Ryota, farto, avança com seus capangas contra Tojima, que não recua e parte para cima deles. Infelizmente, ele está em grande desvantagem numérica e leva uma surra tremenda. Emily observa horrorizada enquanto Tojima tenta se defender e a gangue continua até ficar exausta. Tojima está um desastre, completamente surrado, e Ryota declara que levará Emily como prêmio. Emily implora por ajuda, mas todos na escola são impotentes e não fazem nada. Em seu desespero, Emily chama Tojima e seu grito o faz se levantar. Ele exige que todos parem e o grupo de Ryota fica chocado ao vê-lo de pé, certos de que ele estava inconsciente. Tojima tira seu casaco e diz que nunca quis usar esse poder contra eles, mas não lhe deixaram escolha. Ele remove a camisa, e Ryota não entende as marcas em seu estômago. Eles ficam ainda mais confusos quando ele faz uma pose. Tojima continua com seu teatro dizendo Kamen Rider enquanto faz outra pose e grita transformar. Ele pula em direção à gangue com uma presença imensa, gritando luta do Kamen Rider. Todos olham com choque e confusão, e Tojima finaliza sua transformação dizendo dramaticamente Kamen Rider. Nada acontece, então os valentões riem e o chamam de louco por toda aquela encenação. No entanto, Ryota logo se arrepende de zombar dele, pois Tojima desfere um soco que o faz voar vários metros pelo ar. Todos ficam boquiabertos ao ver o corpo de Ryota voando. Momentos depois, de alguma forma, Tojima derrota todos os valentões. Os professores e até Kitagawa testemunham tudo, mas ainda não acreditam no que viram. Emily se pergunta quem Tojima realmente é. Nosso herói se vira para ela e diz que é o Kamen Rider. Emily, muito emocionada, vê Tojima se aproximar e sorrir pela primeira vez, assegurando que tudo ficará bem. Porém, ela está aterrorizada e foge correndo, deixando Tojima com a alma destruída. Ele percebe que estava certo o tempo todo. Nunca deveria ter se transformado, porque o único inimigo que deveria enfrentar é a Shocker. Voltamos ao presente, onde Tojima treina na floresta, mostrando que não é louco, refletindo que Kamen Rider e a Shocker são de um programa de televisão, não existem no mundo real. E por mais que treine, ele não pode ser o Kamen Rider. Ele percebe que estava certo o tempo todo. Nunca deveria ter se transformado, porque o único inimigo que deveria enfrentar é a Shocker. Voltamos ao presente, onde Tojima treina na floresta, mostrando que não é louco, refletindo que Kamen Rider e a Shocker são de um programa de televisão, não existem no mundo real. E por mais que treine, ele não pode ser o Kamen Rider. O urso o ataca, então Tojima não tem escolha a não ser se defender, surpreendendo o animal ao jogá-lo no chão, deixando o urso se perguntando se Tojima é realmente humano. O urso prova ser um oponente formidável, arranhando o peito de Tojima, mas não é o suficiente. Em algum momento, Tojima ficou forte o bastante para enfrentar um urso de igual para igual, demonstrando isso ao acertar uma cotovelada no olho do animal. O urso decide fugir, mas Tojima nem considera isso uma vitória. Derrotar um urso seria uma conquista para qualquer pessoa normal, mas não faz de Tojima um Kamen Rider, que é tudo o que ele sempre quis. Esse tem sido seu objetivo desde que se lembra, mas ele se recorda que este é o ano em que completa 40 anos. Momentos depois, encontramos Tojima em uma loja de brinquedos, pronto para vender toda a sua coleção do Kamen Rider. O vendedor fica impressionado com a quantidade de itens raros, mas Tojima revela que tem mais 6 caixas cheias e outras 10 em casa. Em casa, vemos que Tojima vendeu todo o seu material do Kamen Rider, deixando sua casa completamente vazia. O motivo da venda foi porque a ideia de morrer em solidão, em um quarto cheio de itens do Kamen Rider, apenas para tudo ser jogado fora por um estranho, era demais para ele suportar. Logo depois, Tojima fica espantado ao ler a manchete de um artigo dizendo que a Shocker apareceu. Ele treme ao tentar reproduzir o vídeo, pois isso é o que esperou por toda a sua vida. O relatório revela que uma loja de conveniência foi assaltada há alguns dias atrás, e os culpados usavam máscaras pretas no estilo da organização inimiga do programa Kamen Rider, imitando os vilões da Shocker com os mesmos sons do show. Isso é um pouco decepcionante para Tojima, pois eles apenas roubaram a loja, um crime bem abaixo do nível da Shocker do programa. No trabalho, Tojima ouve que houve outro ataque da Shocker, e eles têm acontecido por toda a região recentemente, parecendo uma tendência, mas Tojima se recusa a acreditar que é a verdadeira Shocker. Assistimos então a uma notícia mostrando vários desses crimes imitadores pelo país. Um dos caras foi pego e revelou que cometeu o crime simplesmente porque tinha uma dessas máscaras em casa, e por algum motivo, ao fazer a pose e emitir um som estranho, sentiu-se mais forte. Pela primeira vez, sentiu que poderia realizar algo na vida. Tojima, que já deixou essa vida para trás, apenas chama o cara de idiota.
Uma noite, Tojima vai a um festival perto de sua casa. Uma criança conversando com o pai o faz lembrar de seu próprio pai, que lhe deu $30 sabendo que Tojima adorava festivais, permitindo que comprasse o que quisesse. Tojima agora saboreia o mesmo lanche de antigamente, aproveitando a nostalgia. Em outro lugar, vemos um homem misterioso chamado Nakao dando máscaras, vistas em todas as notícias, para alguns delinquentes. Ele explica que o trabalho daquele dia é uma extorsão. Os delinquentes não se importam de usar as máscaras, mas um deles aponta corajosamente que o resto da encenação é bem embaraçoso e não gosta das poses e dos sons que tem que fazer. Nakao não se importa e diz que sempre gostou mais da Shocker do que do Kamen Rider, e é por isso que se tornou gangster. Os delinquentes acham essa história de origem ridícula. Nakao continua dizendo que em termos da Shocker, ele seria um monstro, e eles, seus 3 combatentes, então eles não têm escolha a não ser obedecer. Segundos depois, os delinquentes roubam uma barraca no festival, bem onde Tojima está, causando grande confusão. Tojima, atônito ao ver que é um dos infames roubos da Shocker, fica paralisado. O pobre dono da barraca está apanhando, então Tojima decide agir. Ele vai a outra barraca e pergunta quanto custa uma das máscaras à venda. Enquanto os delinquentes continuam a bater no dono, Tojima luta com a decisão que precisa tomar, sabendo que é a vida que deixou para trás, mas não pode deixar a Shocker escapar impune. Ele relembra toda a sua vida fazendo a pose repetidamente, mas desta vez é realmente contra a Shocker. Tojima coloca a máscara, seu sangue ferve, seu coração dispara, e ele dá um passo à frente, declarando que a Shocker fez o bastante. Os delinquentes se perguntam quem é esse esquisito, então Tojima proclama que é o Kamen Rider. Ele não consegue evitar as lágrimas, pois achava que essa parte de sua vida havia acabado para sempre, mas isso só faz os delinquentes zombarem dele. Nakao, por outro lado, está na multidão e fica intrigado ao ver um Kamen Rider enfrentando seus Shockers. Tojima se recusa a ser ridicularizado e diz aos delinquentes que está falando sério. Ele assume uma postura poderosa e grita soco do Kamen Rider enquanto esmaga o crânio de cada um deles. O grandalhão é o único que resta, então Tojima pula bem alto e acerta seu chute do Kamen Rider, o nocauteando. Todos ficam completamente sem palavras com seu ato de heroísmo, e Tojima não acredita como é incrível essa sensação. Ele olha ao redor percebendo que todos os olhos estão nele, então foge antes que alguém tente descobrir quem ele é. Em outro lugar, uma garota lê uma manchete sobre o Kamen Rider derrotando a Shocker. Ela fica furiosa, pois queria ter feito isso primeiro, sentindo-se insultada por esse Kamen Rider que usa apenas uma máscara em vez de um uniforme completo como o dela, e se pergunta quem esse cara pensa que é. Na manhã seguinte, conhecemos Yuriko enquanto ela ensina sua turma. Ela lê um poema para seus alunos, e um deles tem um interesse especial em sua grande habilidade de ensino. O poema envolve um homem se apaixonando pela esposa de outro homem, e ela chama o muito focado Asano para reformular a última linha em termos mais modernos. O rapaz não prestou nem um pouco de atenção na aula, então ele absolutamente a estraga. Ele diz que o personagem principal do poema confessa seu amor à sua professora, mas não é nada disso. Yuriko educadamente o corrige, e Asano fica completamente envergonhado quando a classe inteira ri dele. De volta para casa, Asano mal consegue conter suas emoções, enquanto pensa em quanto ama Yuriko. Ele deseja poder estar com ela agora, e imagina todas as coisas refinadas que ela gosta de fazer em seu tempo livre. Asano a imagina fazendo coisas sofisticadas, como admirar pinturas requintadas ou tocar seu piano. Ele imagina sua elegância em plena exibição, enquanto ela aprecia um chá em seu jardim gracioso. No entanto, seus sonhos não poderiam estar mais longe da verdade, já que Yuriko levanta pesos como uma bruta absoluta. Ela grunhe como uma bárbara enquanto levanta ferro, e se enfurece com o Kamen Rider que desapareceu. Yuriko o odeia com cada fibra de seu ser porque ele ousa se chamar de Kamen Rider enquanto usa apenas uma máscara. Um olhar para seu passado revela um momento em que Yuriko voltou para casa chorando depois de sofrer bullying. Seu pai se perguntou por que ela não se defendeu. Então, Yuriko explicou que era porque os valentões eram todos garotos. Compreendendo o quão delicada era a situação, seu pai percebeu que sabia exatamente o que ela precisava ver. Ele mostrou a Yuriko uma versão posterior de Kamen Rider, apresentando o mais recente Kamen Rider chamado Stronger. Yuriko não tinha ideia do motivo dele estar mostrando a ela um programa de TV antigo, mas ele disse para ela apenas continuar assistindo. Neste episódio, uma mulher chamada Yuriko foi apresentada e ela disse a Stronger que lutaria ao lado dele. Stronger estava preocupado porque ela era uma mulher, mas rapidamente ficou surpreso quando ela revelou sua transformação. Yuriko era a humana de onda elétrica chamada Tackle, um ciborgue criado por um vilão, mas ela decidiu se rebelar contra eles. O pai de Yuriko havia esperado o momento perfeito para mostrar isso a Yuriko, já que Tackle foi a primeira mulher guerreira em Kamen Rider. A pequena Yuriko ficou instantaneamente fisgada enquanto assistia seu novo modelo derrubar inúmeros capangas do Shocker.
Teco era uma aliada das crianças boas e uma guerreira justa, então Yuriko a admirava sem fim. É claro que isso significava praticar o ataque de arremesso de onda elétrica de Teco e finalizá-lo com sua pose característica. Seu pai estava bem ao lado dela, criticando cada passo do caminho para ter certeza de que ela emulava sua nova ídola perfeitamente. Ele era extremamente versado em tudo sobre Kamen Rider, tanto que tinha cada maneirismo de Teco gravado em sua mente. Alguns dos personagens encurtariam seus nomes ao se anunciarem para fazer soar melhor, e Teco era um deles, já que ela se chamaria de Tek. Yuriko rapidamente corrigiu isso para emular sua ídola da forma mais precisa possível, até que seu pai lhe deu uma nota perfeita. Quando sozinha uma noite, Yuriko usou seu arremesso de onda elétrica em sua justiça mais poderosa e acidentalmente derrubou alguns vídeos. Entre eles estava o episódio 30 de Kamen Rider, um episódio que ela nunca tinha visto. Yuriko, ansiosa para ver sua ídola em um episódio não visto, reproduziu o vídeo, mas ficou confusa com seu título. Era Adeus Teco, sua batalha final. Infelizmente, o episódio foi absolutamente horrível para Yuriko. Teco foi ferida criticamente por um médico do mal, então para proteger Stronger e garantir a vitória, ela ativou sua habilidade suprema chamada Ultra Ciclone. Yuriko estava em choque e mal conseguia entender o que estava acontecendo, então tudo que ela viu em seguida foi uma explosão que resultou em Teco perder sua vida. Testemunhar a morte de Teco foi demais para a jovem Yuriko suportar, e a experiência traumática a deixou em completa ruína. Isso a mergulhou em um abismo sufocante de desespero, sem salvação à vista. Eventualmente, o pai de Yuriko retornaria do trabalho para casa, horrorizado ao encontrar Yuriko se afogando em uma piscina de suas próprias lágrimas. Enquanto se recuperava da experiência quase mortal, Yuriko só conseguia se perguntar por que Teco tinha que morrer e por que Stronger não a salvou. Seu pai explicou que a habilidade Ultra Ciclone de Teco era na verdade um mecanismo de autodestruição, um movimento final onde ela sacrifica sua vida para derrotar o inimigo. O inimigo contra quem ela estava lutando era poderoso demais, e ela não tinha outra escolha. Sua vida terminou, mas Teco conseguiu salvar o dia e proteger Stronger. Teco salvando Stronger traz algum alívio para Yuriko, e seu pai acrescenta que Teco era sem dúvida a melhor heroína de todos os tempos. É exatamente por isso que ele deu o nome de Yuriko a ela. Ela representava a justiça, e não importa o quão duramente fosse espancada, ela sempre continuava lutando. Teco até manteve a boa luta até o fim. O discurso de seu pai foi exatamente o que Yuriko precisava ouvir, pois finalmente conseguiu consertar seu coração partido. Logo depois, o pai de Yuriko revelaria que fez um traje para ela vestir. Era o traje de Teco, e ele declarou que Teco não estava morta porque ela estava bem na frente dele. Yuriko ficou atordoada enquanto começava a desmoronar em lágrimas, se perguntando se ela realmente poderia ser Teco. Seu pai também se encheu de lágrimas enquanto a garantia que ela era Teco, e a confiança de Yuriko foi restaurada. Yuriko fez a pose característica enquanto se anunciava como a humana de onda elétrica Tek, e ela disse ao seu pai orgulhoso que ela seria Teco de agora em diante. Yuriko tem trabalhado para se tornar cada vez mais como Teco todos os dias desde então. Ela tem atualmente 24 anos de idade, continuando nesse caminho enquanto trabalha como professora. Seu ódio por este novo Kamen Rider é avassalador, e ela o chama de falso e impostor. Ela se recusa a ser superada por algum idiota que nem está fazendo certo, e declara que ela é Teco número 2. Ela espalha seu ódio por ele por toda a sua lousa, mas os alunos não têm ideia do que isso significa. Naquela noite, Naka diz aos seus capangas que eles vão atacar uma sequência de 5 lojas de conveniência. Os caras não podem acreditar que ainda estão fazendo isso, e têm certeza de que serão pegos em breve se continuarem aumentando sua taxa de crime. No entanto, Naka não quer ouvir nenhuma reclamação, e revela que ele vai se juntar a eles desta vez. Os capangas tentam dizer que podem lidar com as coisas sozinhos, mas Naka tem uma mensagem para eles. Ele explica dramaticamente que é um lutador, mas não há muita necessidade de seu tipo nos dias de hoje. O melhor que ele pode fazer é arrastar os 3 por aí, agindo como se ainda fosse uma criança. Naka diz que teria preferido parecer um monstro, como o Homem-Aranha de Kamen Rider, mas os capangas ainda não têm ideia do que ele está falando. Quando seu discurso acaba, ele diz à sua equipe para se preparar e ter certeza de que coloquem algum sentimento em sua atuação desta vez. Em outro lugar, Asano confessa que gosta de Yuriko. Ele mal teve coragem de fazer isso, mas agora que tem, Asano se certifica de falar isso repetidamente. Ser confessada por um de seus alunos choca Yuriko e a deixa sem palavras. Nas proximidades, Naka e seu grupo roubam uma loja de conveniência e partem para a próxima. Os caras entram em pânico quando veem a polícia chegando, e Yuriko fica atordoada quando vê um roubo do Shocker acontecendo bem diante de seus olhos. Além disso, o líder deles parece ser bastante poderoso e não teme a polícia de forma alguma, então ele instantaneamente acerta um deles no rosto. Asano está alheio ao mundo ao seu redor,
enquanto continua a confessar para Yuriko, mas ela está horrorizada enquanto assiste o Shocker obliterar a polícia. Os capangas se perguntam se é uma boa ideia espancar a polícia, mas Naka já está seguindo para a próxima loja de conveniência. O choque de Yuriko rapidamente se transforma em horror quando ela percebe que os ladrões do Shocker estão prestes a escapar. Eles têm sido sua presa desde que ela se lembra. Então, ela abandona o rapaz e corre atrás deles. Em outro lugar, Tojima lê o artigo sobre os atos heróicos do Kamen Rider, e ele ainda não acredita que era realmente ele. Nesse momento, seu aparelho quase cai no chão quando ele encontra os ladrões do Shocker novamente. Ele os chama anunciando sua presença, mas eles não têm ideia de quem ele é. Tojima rapidamente percebe seu erro e se agacha para colocar seu traje. Ele coloca sua máscara enquanto diz transformar e faz a pose de Kamen Rider. Os capangas imediatamente o reconhecem como o cara que os espancou no outro dia, e Naka claramente não está feliz. Tojima declara que é o Kamen Rider, e as emoções por trás disso ainda são poderosas, já que ele começa a se encher de lágrimas novamente. Tojima anuncia que tem procurado por eles, mas os capangas só conseguem pensar em como ele está chorando novamente. Nas proximidades, Asano corre desesperadamente atrás do amor de sua vida, mas ela está focada demais em seu alvo. No entanto, as coisas tomam um rumo ainda mais louco para ela quando ela vê a pessoa que mais odeia. É o cara que derrotou os ladrões do Shocker que ela deveria derrotar primeiro. O pior de tudo, ele é um Kamen Rider impostor de aparência barata que anda por aí usando apenas uma máscara. Esses crimes contra a humanidade não podem ser dispensados, então ela promete pará-lo. Enquanto isso, Tojima está pronto para a batalha. Então, ele diz aos capangas do Shocker para avançarem. Está claro para Yuriko que ele está tentando roubar sua presa novamente, mas ela se recusa a deixar isso acontecer em sua vigilância. Ela diz o nome de Asano para o acalmar, e todos os seus sonhos mais loucos se tornam realidade enquanto ela tira a roupa bem na frente de todos. Nada é mais importante para Yuriko do que seus objetivos. Então ela coloca seu uniforme de tackle e pede a Asano para segurar sua bolsa. Tojima ficou cansado de ver a Shocker apenas parada lá, então ele decide que terá que atacar primeiro para acabar com sua onda de crimes. Ele dramaticamente começa a dizer soco do Kamen Rider, mas é interrompido por Yuriko, cujo ataque o manda voando. Os ladrões do Shocker não têm ideia do que está acontecendo, e Yuriko faz a pose característica enquanto se anuncia como a humana de onda elétrica TAC. Ninguém está mais chocado do que Tojima, já que ele instantaneamente a reconhece como Tackle do programa, e ela declara que Tackle ainda vive. Os capangas se perguntam se o corpo dela é a única coisa que amadureceu, porque o cérebro dela ainda pensa como uma criança. Um deles lhe oferece alguns doces, mas Yuriko rapidamente mostra que isso não é brincadeira, já que ela o levanta. Tajima não consegue acreditar em seus olhos. Yuriko usa seu arremesso de onda elétrica para enviar o cara direto para os outros bandidos. Todos assistem em completa surpresa, já que Yuriko derrotou os vilões. Ela corre para recuperar sua bolsa, e Asano a agradece por abençoá-lo com a oportunidade. Ela diz para ele não contar a ninguém, e ele promete manter seu segredo. Yuriko faz sua saída heróica, e Asano mais uma vez confessa seu amor. Naka está irritado com a garota enquanto tira sua máscara, e ele diz a Tojima que a rixa entre eles não acabou. Tojima é rápido em apontar que a garota o atingiu também, mas não há tempo para conversar, já que sirenes de polícia podem ser ouvidas à distância. Naka simplesmente diz que sempre gostou mais do Shocker, e vai embora com sua equipe. Tojima remove sua máscara e se pergunta quem era aquela garota. Ela é um mistério completo, mas há algo mais sobre ela que o cativa. Aquela mulher parece amar Tackle tanto quanto ele ama o Kamen Rider, ou talvez até mais. Na manhã seguinte, Yuriko está encantada ao ver que há artigos sobre Tackle desta vez. Mais tarde, Naka e sua equipe se reúnem novamente depois de serem derrotados. Um deles se pergunta o que Naka está segurando. Então, ele revela que encontrou uma máscara de monstro em uma loja. Estava em promoção. Então ele a comprou e a modificou um pouco no estilo Shocker. Naka a coloca e atordoa seus subordinados, enquanto declara que usá-la o transforma em um monstro conhecido como Homem Yakuza. Ele se pergunta como ele está, mas os capangas ficam sem palavras. No entanto, Naka está completamente sério, já que ele aponta que há um Kamen Rider e uma Tackle nas ruas agora. Se há espaço para eles, então há espaço para um monstro como o Homem Yakuza. Ele anuncia que continuarão seu trabalho hoje à noite, mas os caras realmente esperam que ele não esteja falando sobre o que eles acham que está. Para o desânimo deles, Naka declara que eles atacarão outra loja de conveniência. No estabelecimento próximo, um streamer ao vivo fala com seu chat. Ele revela que vai comprar 100 mil ienes em lanches, porque é conteúdo de primeira linha, e ele limpa uma prateleira inteira. Nesse momento, os ladrões do Shocker chegam. Eles aterrorizam todos, e Naka instrui a caixa a lhes dar todo o dinheiro.
A garota apenas grita por ajuda sem se mover nem um centímetro. Então Nako se pergunta por que ela simplesmente não foge. O streamer se esconde por perto e, em vez de fazer qualquer coisa útil, ele decide mudar o título de sua transmissão para Roubo do Shocker ao vivo. Ele tem certeza de que centenas de espectadores começarão a entrar, mas um dos capangas o avista. O capanga aponta que o garoto está pegando lanches demais, mas o streamer apenas mente e chama isso de seu jantar. O Shocker está preocupado que o garoto vai ficar gordo, mas o streamer aponta que ele já está. Isso é bastante assustador, já que a vida do rapaz poderia estar em perigo. Mas ele ainda está empolgado porque sua transmissão está explodindo. Ela foi postada em sites de notícias, e espectadores estão entrando aos milhares. Sua conta de espectadores está rapidamente se aproximando de 100 mil, e ele pensa em como este é finalmente seu momento no centro das atenções. Nas proximidades, vemos que Tojima está assistindo a transmissão ao vivo, e ele está correndo para lá com justiça em mente. Ele nota uma mulher aleatória correndo ao lado dele, e ambos se perguntam onde eles se viram antes. De volta à loja de conveniência, um homem diz a Naka que ele está sendo um incômodo. O streamer não pode acreditar no conteúdo que está recebendo, já que agora há um cliente vigilante em cena. Naka exige saber quem é esse cara, mas o cara simplesmente explica que ele é alguém dizendo a eles para pararem o que estão fazendo. Os capangas se perguntam se esse cara acha que é algum tipo de herói, mas eles estão completamente errados. Esse cara surpreendentemente faz a pose do Shocker e instantaneamente se transforma. Naka e sua equipe congelam em admiração pelo que acabaram de testemunhar, já que esse cara é claramente o que eles estavam apenas fingindo ser. O streamer também não tem palavras, e os dois heróis estão horrorizados pela chegada desse cara. O homem está cansado das conversas sobre roubos do Shocker acontecendo recentemente, e ele está enojado. Ele chama Naka e sua equipe de impostores do Shocker, e ele diz a eles para ouvirem atentamente o som da coisa real. E assim, termina o episódio 2.